Então vamos lá, hoje a gente vai dar início a isso aí, queridos. Um assunto que eu vou te dizer, para mim, fundamental. Fundamental para a vida de todo ser humano. E para nós cristãos esse assunto é fundamental. Eu não sei se você sabe, cara, mas essa questão de ansiedade, depressão, diversos tipos de síndrome, tudo isso tem a ver com a nossa mente. E isso cresce cada dia mais. Nós precisamos aprender a cuidar da nossa mente. Mas a gente não aprenderá se a gente não for ensinado, sabe? Esse assunto é um assunto extremamente importante. Eu vou dizer para você, é um assunto que transformou a minha vida. Porque através desse assunto que eu aprendi lá na escola Atos, eu comecei a aprender a separar o que é do espírito, o que é da alma, o que é do mero homem, desejos, vontades, pensamentos, o que é o corpo, chamando, pedindo, como agir em cada dimensão do nosso ser, como exercer domínio e controle sobre as emoções. Cara, esse assunto é fantástico, fundamental. A nossa mentalidade, ela precisa ser transformada, porque eu e você, nós somos espírito, alma e corpo. E eu vou começar a falar disso aqui hoje. A primeira aula é isso, a gente vai separar espírito, alma e corpo. Sabe? Para a gente poder depois se aprofundar mais na questão da alma, mas primeiro a gente vai separar tudo. E a alma é exatamente o ponto de equilíbrio da vida do ser humano. A alma, olha aqui para mim, é o ponto-chave da tua vida. A tua mente, teus pensamentos, teus sentimentos, tuas vontades, é o ponto-chave. Tem muita gente indo por um caminho de derrota porque não sabe lidar na dimensão da alma. Faz escolhas a sua própria, vive do jeito que pensa. Se eu penso errado, eu vivo errado, querido. Tudo passa pelo processo mental. A alma, ela faz essa interlocução entre espírito e corpo. Você está entendendo? O corpo, ele é responsável por trazer informações externas para dentro de nós através dos 5 sentidos. E tudo isso é concatenado aonde? Na alma. Assim como Deus, Ele se comunica comigo e contigo no nosso espírito, mas o espírito também, quando ele vai se expressar pelo corpo, isso passa pela alma. É por isso que se eu pregar aqui um assunto, eu vou pregar de um jeito. Se o Ronald pregar, ele vai pregar de... Se o pastor Roberto pregar, ele vai pregar de... Porque vai passar aquilo que Deus está nos comunicando, vai passar pela nossa alma, pela nossa personalidade, e nós vamos dar a nossa cara àquilo que está sendo comunicado. Quem está entendendo? Então a alma, cara, é esse ponto-chave, é esse ponto de equilíbrio. A alma é o que faz de nós, o que nos dá a característica de seres humanos. A alma é o que difere cada um de nós um do outro, porque espiritualmente falando, somos iguais, somos compostos da mesma essência. Corporalmente falando, somos iguais, somos compostos da mesma essência, mas na alma é onde difere tudo, personalidade, desejo, vontade, temperamento, tudo isso mora na alma. E a gente precisa aprender a lidar com isso. A alma, ela é altamente influenciável, para o bem ou para o... Então a tua alma, ela sofrerá influência da tua criação, da tua família, da onde você nasceu, da onde você foi criado, do meio que você anda, na faculdade. Por que tem um montão de cristão que vai para a faculdade e se desvia? Recebeu influência errada na alma, se deixou levar, abriu mão da influência do espírito. A tua alma foi criada juntamente com o espírito no mesmo sopro, para fazer essa interlocução. O espírito precisa, é o meu? O espírito, não. O espírito precisa da alma para se expressar. Quem está entendendo? Então, quando Deus sopra o fôlego de vida, a alma é criada junto para fazer essa interlocução.
Você vai entender aqui. Mas, se a gente recebe muita influência externa, e isso vai formando, isso vai contaminando a nossa alma a ponto de formar uma mentalidade errada. E se eu tenho uma mentalidade errada, eu vou viver de maneira errada, porque eu vivo de acordo com a minha mentalidade. Tudo passa pela mente. Tudo passa pelo processo mental. Eu não ajo antes de pensar. Eu não falo antes de pensar. Falei sem pensar, mentira. Você pode não ter interferido no processo. Pode ter sido tão rápido que você não se deu conta no estrago que aquilo ia causar. Mas que você pensou para falar, você pensou. Que você pensou, você pensou. Então, qual é a minha ideia aqui? É ensinar você, assim como eu aprendi, a interferir no processo de maneira a te abençoar. Você não pode deixar a tua mente ir para onde ela quiser. Você não é obrigado a fazer tudo que te dá vontade, a falar tudo que você te dá vontade, a fazer. Você não é obrigado a seguir os caminhos do teu próprio coração, do teu próprio entendimento. Isso é destruição. Era assim que a gente vivia, na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Mas não foi assim que agora nós aprendemos de Cristo. Está escrito lá em Efésios 4. Amém, queridos? Então a nossa mentalidade, ela vai sendo formada ao longo da vida. Tem uma maneira de pensar, consequentemente uma maneira de sentir e agir. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a Bíblia diz, o nosso espírito ele é recriado, mas a nossa alma não. A nossa alma agora ela entra num processo chamado processo de transformação, através da palavra de Deus, essa renovação. Então a palavra de Deus, ela vai limpando a nossa alma, nesse processo de santificação que é progressivo e vai durar até o final. Então, santificação número 1, salvação do Espírito, o Espírito regenerado, recriado, você recebeu vida. Processo número 2 de santificação, salvação da alma, vai sendo limpa pela palavra de Deus, à medida que você renova a sua mente. Processo de santificação número 3, corpo glorificado. Estaremos com o Senhor eternamente. Quem está entendendo? Então, vamos lá. Nessa primeira aula, eu quero começar falando sobre o ser humano completo. Quero começar a te mostrar a composição do seu ser. Eu e você precisamos aprender. Você não é só esse corpinho bonito, nem esse rostinho bonito, não, viu? Tem muito mais coisa por trás disso aí. Você não é isso que você vê no espelho. Esse é o teu corpo, é o teu envelope, é a tua casa terrena. A Bíblia chama assim. Mas o que você é de fato não aparece no espelho. Você é um espírito. E a Bíblia mostra isso claramente. Está aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, diz assim, ó: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor. Olha só que lindo. É tão legal que Paulo, ele coloca na ordem certinha. Aquilo que tem primazia vem espírito. É o que você é de fato. Eterno, alma e o corpo que só faz sentido nesse plano terrestre. Quando esse corpo para, você e eu, o que nós somos de verdade e espírito, continua para a eternidade. Quero te dizer, o ser humano foi criado para a eternidade. Ou a gente viverá na vida eterna ou na morte eterna. Mas que todos somos eternos, somos eternos. Todos somos eternos. A gente só tem que decidir se vai viver na perdição eterna sem Jesus ou na vida eterna com Ele, adorando a Ele eternamente. Quem está entendendo, gente? Sejam plenamente conservados. Muitas pessoas entendem que espírito e alma é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Eu digo para você que é quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Por quê? Por que não é a mesma coisa, Luiz? Porque a palavra de Deus diz que dá para dividir. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e mais penetrante que espada alguma de dois, penetra até onde, gente?
divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. É apta para discernir o quê? Pensamentos e... Percebe aonde ela divide? Pensamentos e intenções do coração. É exatamente a divisão da alma e do espírito. É exatamente onde a palavra de Deus penetra. Então dá para separar? Dá. São inseparáveis? São inseparáveis no sentido de eternidade. Aonde o seu espírito estiver na eternidade, a sua alma também estará. São inseparáveis nesse aspecto. Mas a palavra de Deus consegue separar para nos dar um entendimento de como lidar em cada dimensão do nosso ser. Quem está entendendo? É para isso que a palavra de Deus separa alma e espírito. A gente vai ver aqui. Para que a gente possa entender e lidar de maneira própria com cada dimensão do nosso ser. Do nosso ser. Amém? Então vamos começar explicando cada um. Com base em 1 Tessalonicenses 5:23, vamos começar falando do Espírito. A palavra grega que está ali é pneuma. Essa é a palavra grega que foi traduzida ali como Espírito. Agora é interessante que essa mesma palavra no grego, ela tem também no hebraico o outro significado, que é a palavra Neshama. E eu vou te mostrar aqui aonde isso aparece, exatamente na formação do ser humano, em Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus do pó da... Então ali Deus fez o corpo. Quando Deus forma o homem do pó da terra, é o corpo do ser humano. Você vai ver muitos componentes da terra estão presentes no nosso corpo. Por isso, quando a gente está com alguma deficiência, a gente tem que ir lá para as hortaliças, para os vegetais, para poder repor, porque a gente foi feito da onde, gente? Da terra. Quem está entendendo? É isso aí. E agora ele vai colocar o homem imaterial. A gente pode dividir em duas dessa maneira, a parte imaterial do homem, que não se toca, espírito e alma, e a parte material, que é o corpo. Agora ele vai para a formação da parte imaterial, e soprou em suas narinas o fôlego da... Meu Deus, ele soprou em nossas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito... Então está tudo ali em Gênesis 2:7, está tudo bem claro ali, ó. Ele formou o corpo, soprou o espírito, e o homem tomou consciência de vida. Quem está entendendo isso, gente? Só se tornou um ser vivente depois que recebeu o fôlego da vida. Porque antes era só um boneco de barro. Para você entender, você poderia ter trazido aqui para te explicar uma luva. Uma luva é o quê? Uma luva. Mas quando você enfia a mão na luva, o que acontece com a luva? A luva ganha, mas a vida é da luva. A vida é de quê? Então, o teu corpo só está se movimentando porque tem um espírito dentro. Porque sem o espírito ele é igual uma luva. Você já viu quando a pessoa morre que fica igual um boneco? Quando o espírito sai? Você já viu, às vezes, vídeo de sniper? Quando o cara dá um tiro preciso que pega entre os dois olhos. O tiro preciso do sniper é entre os dois olhos. Porque quando o cara acerta entre os dois olhos, ele sai aqui atrás, na mesma direção aqui atrás, e corta. E imediatamente a ligação que passa aqui na cervical, o cara não consegue, se ele tiver com o dedo no gatilho, ele não consegue nem apertar. Ele simplesmente desmonta. Igual um boneco. É isso que somos eu e você sem Deus. Nada. Por isso, cara, o homem sem Deus é a maior aberração que existe. Pensa que está vivo, mas está? Então, essa palavra Neshama, ela tem esse significado, sopro, espírito. Olha que lindo. A divina, guarda isso. Deus assoprou no teu espírito a influência dele. Meu Deus do céu. E eu já falei aqui que a alma é altamente influencia. Então você entende que você foi criado para viver pela sua alma, influenciada pelo seu espírito, que é a influência do próprio Deus em você.
símbolo do Espírito de Deus, porque essa palavra Neshama em hebraico, ou pneuma no grego, aparece em outras passagens bíblicas se referindo ao Espírito Santo. Então, para eu e você entendermos, o espírito do homem foi criado da natureza e passou a existir com a sua presença. Deus soprou Ele mesmo Deus soprou dele mesmo no homem. Por exemplo, se eu pegar uma bexiga aqui vazia, amém? E começar a encher essa bexiga de festa, o que tem dentro dessa bexiga? Ar não, tem eu. As partículas do meu corpo vão junto no ar que eu assoprar. Leva para um laboratório, faz um exame, vai achar as minhas partículas lá. Porque saiu de dentro, você foi formado da essência do próprio. Então, o plano original de Deus sempre foi criar o ser humano na condição de seu filho, porque todo filho tem a natureza desde o Éden, Deus criou o homem para ser seu filho, criou da sua própria essência, da sua própria natureza, amém, queridos? Você é feito da mesma natureza, não está escrito, façamos o homem, imagem e semelhança, natureza, do próprio Deus em mim, hein? Você está entendendo? Isso é o teu espírito, a gente está falando do espírito, pneuma. João 4,24, a gente leu hoje, né? No começo do culto. Deus é, e importa que os que o adoram, o adorem. Ora, se Deus é espírito e nos fez a sua imagem e semelhança, nós somos espírito. Esse corpinho bonitinho que você tem, que você corta o cabelo, faz a unha, se arruma bonitinho, passa perfume, passa mesmo, é legal. Enquanto a gente está nessa terra, tu é da terra, tá? Tu é da terra, tem que tomar banho, pentear o cabelo, escovar o dente, tu é da terra. Tem que passar perfume, desodorante, fazer tudo isso. Tem que se cuidar. Então, mas você não é isso. Você é um espírito. Então, agora a gente já vai passar para a função do espírito. Por que Deus fez o homem em espírito semelhante a ele? Para ter comunhão com o homem. Para poder ter comunhão com o homem. Quem está entendendo, gente? Deus nos fez semelhante a ele para poder se relacionar conosco. Por isso que eu digo, Deus não quer religião, Deus quer relacionamento. É como eu me relaciono com ele. Quem está entendendo, gente? Então, o espírito do homem é a parte dele que entra em contato com a dimensão. É no teu espírito, aí olha aqui para mim. É no teu espírito que você ora. Você pode utilizar a sua mente, mas é no teu espírito que Deus fala contigo. Por isso que muitas vezes a gente está orando, buscando uma resposta de Deus para alguma coisa, a gente tem que tomar cuidado com a interferência da alma, porque Deus vai comunicar algo no nosso, mas existe uma vontade humana que está armazenada lá na alma, e muitas vezes aquilo que Deus comunica no nosso espírito é contrário àquilo que a gente quer fazer. Aí você vai tomar a decisão de livre-arbítrio, de você obedecer à vontade de Deus, ou de você ficar com o teu próprio pensamento, tua própria vontade. Por exemplo, no teu espírito, Deus está falando assim, perdoa e esquece logo isso. Aí a tua alma, a tua vontade humana está falando assim, não dá para esquecer um negócio desse e perdoar. Aí você decide com quem você vai ficar. Por isso que eu estou te dizendo que essa matéria mudou minha vida, porque eu aprendi a separar o que é da alma, o que é do espírito. O espírito não vai agradar minha carne. Não vai ser um negócio que vai vir, geralmente confronta. Geralmente. Mas e aí? Andai no espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Quem está entendendo, gente? Por isso essa matéria é tão importante. Isso vai te levar para um nível de crescimento espiritual, cara. Então, o que está lá no espírito? Intuição, testemunho interior, é isso.
Romanos 8,16, e o mesmo Espírito testifica com o nosso, não é na alma nem na mente que o Espírito testifica. O Espírito Santo testifica aonde, gente? No nosso espírito. Então Deus, ele testifica as coisas aonde, gente? No nosso espírito, é no nosso espírito que ele se comunica conosco. Então aonde o Espírito Santo habita no teu interior? Aonde? No teu? Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então você é um só com Deus no espírito. Por isso que Jesus falou, o espírito está pronto. Porque tudo que Jesus tinha que fazer para restaurar, regenerar o teu espírito foi feito. Teu espírito, ele só precisa de uma coisa: receber vida. E depois ele vai receber alimento. Depois que ele estiver vivo, ele recebe alimento da palavra, para ele poder estar robusto o suficiente para influenciar a tua alma, para você viver de acordo com o Espírito, e parar de receber influência do lado de fora. Quem está entendendo? É isso aí. Comunhão com Deus e a consciência, tudo isso aí é atributo do Espírito, e é a parte mais preciosa do homem, é o que Pedro fala. Mas o homem é encoberto no coração. Muitas vezes quando a Bíblia usa a palavra coração, está se referindo ao espírito do homem. Quando a Bíblia usa coração, a Bíblia não está se referindo ao coração que está bombeando sangue agora no teu corpo, exatamente agora, batendo aí 80 vezes por minuto, não. Esse coração, ele não é espírito, esse coração é corpo. Assim como o cérebro não é tua mente, o cérebro também é corpo. A mente e o espírito, a alma e o espírito são imateriais. Corpo é corpo, órgão é corpo, faz parte do corpo e vai apodrecer. Então o cérebro, ele não é a mente. O cérebro, ele é um órgão de comando central do teu corpo. Quem está entendendo? Assim como o rim filtra sangue. Então a gente precisa entender o espírito e a alma, que é a nossa mentalidade, como algo imaterial, são influências que eu e você sofremos. Então, o homem no coração, então o que ele está querendo? Por que ele está usando a palavra coração? Porque assim como o coração entre os órgãos do corpo é o mais importante, assim também o espírito do homem, dentre as 3 dimensões do seu ser, é o mais importante: espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e espírito. É espírito, alma e corpo. Amém, queridos? Então é isso. O espírito do homem é a parte mais importante do seu. A voz do espírito é a voz da consciência. Quem está entendendo isso, gente? Você precisa entender isso. Vamos passar para a alma, rapidinho. Alma, a palavra grega que está lá é essa aí, ó, psuche, que dá origem à palavra também, psique, que é da onde vem as palavras psicologia, psiquiatria, todas a psicanálise, todas as ciências relacionadas à mente. Quem está entendendo? Então, qual é o significado dessa palavra? O que é que ela traz para nós? Primeiro, vamos dar uma olhada nela aqui no texto bíblico. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então preste atenção, ali já está falando um paradoxo. Apresentar o corpo em sacrifício vivo, isso é um paradoxo, porque sacrifício é um negócio que é morte, mas ele está mandando apresentar em sacrifício vivo. O corpo em sacrifício vivo, ou seja, fazer morrer os atos do corpo para que o espírito possa de fato viver. E agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas isso só será possível através do verso 2, que diz: e não sede conformados com este, mas sede pela renovação do vosso entendimento. Em outras versões está a renovação da vossa mente. Em outras versões está a renovação da tua maneira de pensar. Isso daqui está diretamente relacionado com a nossa mentalidade. É desse texto aqui que sai toda a inspiração para essa série. Só seremos transformados na nossa maneira de viver se formos primeiros transformados na nossa maneira de pensar.
Exatamente isso. Então a alma é o elo de relação entre espírito e corpo. Eu já falei isso. A alma é a parte do homem que entra em contato com a dimensão intelectual, entendimento. Então está ali, ó, intelecto, tudo isso é atributo da alma, mente, sensibilidade, emoções, afeições, desejos, sentimentos e vontade. Vontade é importante, porque é na esfera da vontade que geralmente eu e você tomamos as decisões. Por que vontade é tão importante? Porque geralmente é na esfera da vontade que eu e você, é lá que nós decidimos. Deu vontade, eu vou lá e faço, ou não faço, não estou com vontade. Aí você decide se mover de acordo com a vontade da alma. É o que está ali, é atributo da alma. A alma, ela expressa a nossa personalidade. E a voz da alma é a voz da razão. Então presta atenção aqui. Se o espírito entra em contato com a dimensão espiritual, é responsável pela nossa intuição, comunhão com Deus, testemunho interior. A alma entra em contato com a dimensão intelectual. Está ali, ó, vontades, pensamentos, desejos, sentimentos. Só está faltando uma esfera, que é a esfera física. Então agora a gente entra no corpo, que no grego é soma. Não é, isso aqui é importante você entender. Corpo no grego é soma. Não é a mesma palavra que a palavra carne. Muita gente se refere ao corpo como carne. Carne não é só o corpo. Carne, a Bíblia define como carne, eu vou te mostrar mais para frente, a relação da alma com o corpo sem a influência do espírito. O camarada que vive na carne é o camarada que vive na relação da sua alma, do seu próprio entendimento, se expressando através do seu corpo com o espírito morto, sem a influência do espírito. Isso é a pessoa carnal. Não tem a ver com o corpo somente. Corpo no grego é soma, carne no grego é sarx, é outra palavra. É outra coisa. Quem está entendendo? Então é isso. Quando Jesus falou que a carne é fraca, ele estava querendo mostrar exatamente aonde tinha que estar a nossa preocupação, nessa relação da alma com o corpo sem a influência do espírito. Quem está entendendo isso essa manhã, gente? Cara, esse é um assunto importantíssimo. Então vamos lá, o que é o corpo? Está aqui, ó. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna onde, gente? Nos céus, verso 6. Por isso, estamos sempre de bom, sabendo que enquanto estamos, olha como é que ele se coloca, enquanto estamos no, então você não é corpo, você está no corpo. É isso que você precisa entender. Você está no corpo. O seu corpo, ele se comunica, ele entra em contato com esse mundo físico, mas ele não é tudo que você é. Ele não é a sua vida a ponto da gente entrar lá no hospital, ver uma pessoa em coma, está morta, mas o corpo está paralisado. Mas tem ainda, tem vida. Então você percebe? Vivemos ausentes do Senhor, mas temos confiança e desejamos antes o que, gente? Então esse é o nosso anseio, espiritualmente falando, deixar este corpo para ir habitar com o Senhor eternamente. Quem está entendendo isso? Então, isso é muito importante você entender, para que você valorize o que é para ser valorizado. Porque essa leve e momentânea tribulação, o mesmo homem que escreveu essa passagem aqui, ele entendeu que era estar no corpo, sair do corpo, estar com o Senhor, estar ausente do Senhor, ele diz, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para aquilo que se vê, mas para aquilo que se não vê, porque aquilo que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Então ele tinha essa consciência muito viva. Então quando nós crescemos no entendimento desse assunto, a nossa consciência viva vai crescer também.
Hoje é uma aula para a gente separar mesmo. Espírito e alma e corpo. E a partir da semana que vem, a gente vai começar a focar mais na questão da renovação dessa mentalidade. Porque quando a gente vem para Jesus, né, e a gente entrega a nossa vida a Ele, a Bíblia diz que nós somos feitos uma nova criatura. Amém? Mas nós somos feitos uma nova criatura no Espírito. Muitas vezes a nossa mentalidade continua a mesma. Então agora a gente entra num processo, é por isso que você vai ver o novo convertido muitas vezes cometendo as mesmas atitudes que ele cometia antes. Porque a mentalidade dele ainda não foi transformada, renovada na palavra de Deus. Ele é uma nova criatura, está salvo em Cristo Jesus, porque creu na mensagem do Evangelho, mas agora ele entra num processo de transformação, de renovação constante, que todos nós estamos. Uns mais avançados, outros menos avançados, mas todos no mesmo estágio de transformação. Quem está entendendo isso, gente? O problema, deixa eu terminar o corpo primeiro. O corpo é a parte do homem que entra em contato com a dimensão física. A voz do corpo são os tato, olfato, audição, paladar, visão. É a voz do teu corpo. Teu corpo fala por isso. O corpo tem a função de trazer as informações de fora para serem processadas pela... Então vamos fazer um resumo de tudo que a gente fez hoje. Foi assim que Deus nos criou para ser. Somos um espírito. Isso aqui você tem que pegar. Isso aqui você tem que pegar. Pastor, se eu tiver que levar alguma coisa do culto de hoje, dessa aula, eu levo o quê? Leva isso aqui. Você é um espírito, cara. Somos um espírito. Possuímos uma alma, uma mentalidade, que eu vou explicar na próxima aula o que é uma mentalidade, e habitamos em é isso aí. Essa é a maneira exata da gente dizer o que a gente é. Essa é a maneira correta. Você não vai achar isso na faculdade, porque na faculdade eles dizem que o homem é um ser biopsicossocial. Biopsicossocial. Eles abolem o espírito. Não consideram a parte espiritual. Bio de biologia, físico. Psico está falando da mente, eles consideram. E social é necessidade de socialização, mas eles não falam do espírito. Você só vai aprender isso na palavra de Deus. Que você é um espírito, que você possui uma alma e habita temporariamente nesse corpo. Temporariamente. Essa não é a tua habitação eterna. Você foi destinado para habitar com o Senhor eternamente. Então, enquanto ser espiritual vivo que você é, você tem que dominar a tua alma. Então, o homem foi criado por Deus para viver através do seu espírito, influenciado pelo espírito governando a sua... Você foi criado para viver através do seu espírito na influência de Deus, governando a sua alma. Só que quando o homem pecou, Deus avisou: se você comer, você vai. Que morte é essa? Ele morreu fisicamente, mas ele morreu o quê? Morte espiritual nada mais é do que perda da influência de Deus. Preste atenção aqui, essa parte é importante. Morte espiritual nada mais é do que perda da influência de Deus no homem. Isso é morte espiritual. Então a alma, quando o homem está morto espiritualmente, a alma, ela vive por qualquer tipo de influência, menos pela influência de... E qual é a principal influência que influencia a nossa alma sem ser a influência de Deus? Satanás. Se você acha que possessão demoníaca é o pior tipo de influência, você está enganado.
possessão demoníaca, você chama ali o pastor Roberto, ele vai estender a mão, o demônio vai embora, como já cansei de ver ele fazer várias vezes. Você estende a tua mão, crendo no nome do Senhor Jesus, e expulsa esse demônio em nome de Jesus, ele vai embora. Você tem que ter fé que ele vai embora, algo vai acontecer. Agora, uma influência na mente, uma maneira errada de pensar, convence uma pessoa. Satanás, ele domina, ele faz com que as pessoas executem a sua vontade, influenciando a mente, cara. É aqui que é o nosso campo de batalha. Quando eu aponto aqui, que a gente tem a mania de falar do cérebro, mas é o nosso ser interior é que é o campo de batalha. Campo de batalha da mente, cara. É onde acontece a guerra espiritual, onde Satanás vem fazer sugestões para você. Responde ela, tu não precisa aturar isso. Responde, dá logo um soco na cara dela, dá logo faz logo isso, faz logo aquilo, não deixa isso barato não. As sugestões, ó, aí você pega, é isso mesmo, pegou, foi. Cara, ele lançou uma parada na tua mente para você agir. Você foi agir de acordo com a vontade dele, já era, tá na mão dele. Aonde o Espírito Santo está querendo te influenciar, cara. A voz do Espírito Santo. Só que essa voz, ela fala baixinho, porque ela fala lá no teu espírito. E às vezes a alma está gritando alto. Então você tem que mandar a alma calar a boca, fazer silêncio para você ouvir o que Deus tem a falar. É como o pastor Hélio Peixoto diz: geralmente a primeira sugestão que vem na tua mente para você fazer algo a respeito de um assunto não é de Deus. Geralmente a primeira não é. Eu tenho aprendido isso, cara. Às vezes acontece um negócio, eu penso logo em fazer não, deixa essa galera passar. Respiro fundo e tal. Daqui a pouco vem o perfeito conselho. O perfeito conselho vem no teu espírito, cara. O perfeito conselho. Por isso que está escrito: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Porque o perfeito conselho vem na calmaria, cara. O perfeito conselho vem na voz suave do Espírito Santo no teu espírito. Aí aquilo te gera paz interior, cara. Muitas vezes Satanás está sugerindo, você está agindo na emoção, está agindo na hora da emoção e tal, daqui a pouco tu se arrepende. Aí de certo tu passa a estar errado, cara. Não somos mais crianças, gente. Temos que aprender a controlar a nossa alma com o nosso espírito. Então, quando o homem morreu espiritualmente, a alma assumiu o controle. E é assim que a maioria das pessoas vivem, a alma governando. Sabe por quê? Porque o homem morto espiritualmente, ele não pode ser influenciado por Deus. E aí, nas próximas aulas, você vai começar a entender que em Jesus nós recebemos de volta a vida espiritual que Adão tinha antes do pecado. Ou seja, em Cristo Jesus ele nos deu vida, nós recebemos de novo a possibilidade de andarmos nessa terra influenciados por Deus, controlando nossos sentimentos e pensamentos. Amém, queridos? Isso vai mudar a tua vida.